Amen. Bem, I haven't então eu não spoken tenho for the falado Oceania Sabbath meeting nas últimas since reuniões de October Oceania 10. desde o dia 10 de outubro. Been since Então, October desde o dia 10 10 de before I've outubro, taken part que eu in não estou the dando Oceania sermões ou escolas Sabbath sabatinas. schools and sermons. So there's been quite a Então, break houve of about 5 weeks now. uma pausa de 5 semanas desde então. I am really E eu quite estou happy that bastante Sister feliz Marie que a is irmã taking Maria our next estará dando os service. nossos próximos sermões, nossas There's a próximas few aulas. Existem precious algumas people pessoas I've been quite preciosas de que privileged to know eu from the tenho o time privilégio before de the conhecer movement. antes do movimento. Brother John of 2 O irmão weeks ago is Jonathan, one que of them, deu Sister o Marie is estudo another. 2 semanas atrás, e a irmã And Maria it também, que vai feels dar esses estudos. really quite E cheering é to realmente be muito bom in step with them. estar alinhado com esses It warms irmãos. my Isso heart. aquece o meu So coração. I'm encouraged Então, eu and estou excited for that. encorajada em relação a isso. Having not spoken since Tendo não October 10, falado desde o the dia thoughts 10 that de I want to outubro, os speak about are pensamentos que eu quero somewhat of a falar são um pouco de uma continuation. continuação da mesma série que tem sido feita desde maio. Isso tem sido repartido ou feito pouco a pouco durante algumas campais, primeiro começando no Canadá, depois uma pequena campal que foi feita nas ilhas de Fiji, da Oceania, e a última campal que foi com o grupo da França, Le Grand Cri. Então eu não tenho falado já há 5 semanas do grupo da Oceania, e desde então houve a campal internacional do grupo da França, que nós assistimos. Então, desde aí até agora, tem ocorrido as eleições presidenciais. Eu sei que tem havido muitos comentários e pensamentos em relação às eleições nos Estados Unidos. Eu tenho recebido isso, e eu acredito que vocês também. E um dos medos que eu tenho e que eu tenho notado é que eu tive uma conversa com um dos irmãos essa semana, e as pessoas acham que eu sou cega. As pessoas acham que eu não sei o que está acontecendo, que eu não consigo enxergar. Então, esse irmão está conversando com outras pessoas, dizendo para outras pessoas: eu não tenho assistido os vídeos da irmã Tess desde abril, eu não sigo mais ela. E aí ele vem até mim, fingindo que é um membro leal do movimento, pedindo explanação sobre essas eleições. E eu não sou tão cega quanto as pessoas acham que eu sou. E as minhas respostas para esse irmão, então, não foram tão simpáticas como ele achou que fosse. E a razão é porque se a pessoa tem ignorado o aumento de conhecimento dessa dispensação, existem muitas pessoas com dificuldade em relação às eleições nos Estados Unidos. E algumas pessoas é porque elas não estão seguindo a mensagem, não estão seguindo as apresentações à medida que isso vai desenvolvendo. E então, desde o início, eles têm problemas fundamentais com a nossa metodologia e com a liderança. Então, eu quero dar um pouco de perspectiva de como eu vejo as eleições dos Estados Unidos. Uma pequena perspectiva sobre isso, mas está dentro do contexto das séries que nós temos desenvolvido desde maio. Se vocês puderem abrir em 1 Coríntios 13, do 9 ao 11. Verses 9 to 11. Can you mute all? Verse 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Até mesmo nesse verso, eu espero que vocês consigam enxergar o sexismo. As pessoas talvez conseguem olhar para o homem que escreveu, e pensam: tudo bem, ele pensa humanamente. Mas se vocês forem para os escritos de Ellen White, vejam como ela usa esse verso. Ela usa para fazer uma transição de gênero, homem e humanidade. Se você for para os escritos dos pioneiros de A.T. Jones,
Ele diz que o estereotipo da sociedade é que os homens se tornem cada vez mais fortes. Então, eu espero que as pessoas estejam mais confortáveis, que mesmo que seja difícil verbalizar esse sexismo, até nos escritos, é difícil não abordar isso, da mesma forma que a gente abordaria a escravidão. E nós precisamos reconhecer isso à medida que a gente vai lendo. Precisamos ler como adultos. Mas esse nem é o ponto que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo aplicar esses versos. Porque nós sabemos em parte que nós conhecemos em parte e profetizamos em parte. Porque, porém, quando vier o que é perfeito, então nós colocamos de lado o que é aniquilado. E depois no verso 11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E o contexto não é igual ao que a irmã White escreve de ser mais maduro, de uma forma mais pessoal ou de uma forma moral. Não é esse o contexto, mas é o entender a profecia. Então, existe um tempo que é aceitável falar, pensar e enxergar como crianças. Mas depois, quando nós nos tornamos adultos, é requerido que a gente fale, sinta e pense como adultos. E eu gostaria de dar alguns exemplos de como isso tem acontecido no nosso movimento, como é que nosso movimento transitiu de pensar profeticamente como crianças para pensar profeticamente como adultos. E eu não quero usar essa palavra crianças ou meninos de uma forma ruim. Não é que existe algo de ruim no pensamento de uma criança pensar como uma criança, porque é esperado que as crianças pensem como crianças. Então a gente não iria obrigar a criança a pensar como adulto, mas à medida que essas crianças vão amadurecendo, existe a expectativa que eles vão se tornando adultos. Então nós já falamos sobre isso quando nós falamos sobre fractais, e nós falamos nas séries de Oceania sobre isso. E eu quero olhar um pouquinho para trás e quero que a gente entenda como é que a gente passou a olhar profeticamente como crianças para adultos. Quando eu fui para o Arkansas em outubro, ou agosto, setembro, outubro de 2018, o contexto dessas mensagens estavam voltadas para a Terceira Guerra Mundial, aplicando a Segunda Guerra Mundial também aplicável à nossa dispensação e conseguindo entender então a Terceira Guerra Mundial. E muitas pessoas tiveram dificuldade com essas mensagens. Por quê? Tiveram dificuldade porque eles não conseguiam enxergar guerra no século XXI. Não conseguiam enxergar Vladimir Putin em guerra com George Bush, ou Obama, ou Donald Trump. Eles não conseguiam ver essa guerra. Então, quando as pessoas olhavam para a Ráfia, o que eles estavam esperando? Eles estavam esperando que agora um navio chegasse nas terras dos Estados Unidos com tanques, bombas, e que pessoa com pessoa, russos com americanos tivessem uma guerra quente. Nós viemos com uma mensagem que diz que a Terceira Guerra Mundial já estava acontecendo e que de fato já tinha começado, mas que as pessoas não conseguiam enxergar. Então elas tiveram dificuldade durante meses com esse conceito. E algumas pessoas até hoje não conseguem enxergar isso. E alguns até saíram. Mas o problema que eles tiveram com essa mensagem é que eles não conseguiam ver essa guerra entre a Rússia e os Estados Unidos acontecer em 2016. Então, eles projetaram isso para 2019 e então tiraram 200 anos de contexto, de guerras, tiraram isso fora do contexto. E o que é que nós estamos tentando dizer para as pessoas? Parem de pensar profeticamente
sobre a guerra como crianças ou meninos, mas comecem a pensar sobre essa guerra profeticamente como adultos. E são essas pessoas que seguiram de forma rígida o primeiro anjo, os erros de metodologia, eles tiveram dificuldade em fazer essa transição para a Terceira Guerra Mundial. E em conexão com essa mensagem do clamor da meia-noite, veio essa discussão sobre essas revoluções e a guerra civil nos Estados Unidos, que nós dissemos que começou em 2001 e que dissemos que já estava durando há 17 anos, que agora seria 19 anos. E qual foi o problema que as pessoas tiveram? Eles tiveram 200 anos fora do conceito, fora do contexto dessa guerra civil, porque eles não conseguem enxergar isso no século XXI. Então, as pessoas desse movimento não conseguiam reconhecer que existia guerra civil nos Estados Unidos. E o que nós estávamos dizendo é, comecem a pensar profeticamente como adultos. Nós estamos nesse período de tempo sobre o clamor da meia-noite que é requerido fazer essas mudanças. Nós amadurecemos, tal como uma seara. E então, esse foi o trabalho do clamor da meia-noite. O impeachment de Donald Trump o ano passado. Que problemas as pessoas tiveram, aqueles que seguiram a metodologia e a mensagem do primeiro anjo? This is not just, if I can say it in a way I don't mean as insulting. Não se refere só, se eu puder dizer isso de uma forma que não seja de insulto, isso não é só imaturo, mas isso é ignorância, porque se vocês começarem a ver com o que se parece um impeachment, não só isso não acontece no dia, mas isso também não, pela definição, isso não significa que o presidente vai ser removido do seu ofício. Então isso seria um pensamento imaturo e de ignorância, porque os dois vão juntos. Fechamento da porta da graça. Que dificuldade o FFA teve em relação, e aqueles que os seguiam, que dificuldade eles tiveram em relação ao fechamento da porta da graça? Então, essa ideia de que Miguel iria se levantar, que o fechamento da porta da graça ia acontecer, a intercessão ia terminar para os sacerdotes, nós dissemos no início do ano passado, no Brasil, que isso é uma definição imatura do fechamento da porta da graça e de fractais. O FFA, então, não conseguiu fazer essa transição de pensar como, profeticamente como crianças e começar a pensar profeticamente como adultos. E esse estudo do último presidente, eu acho que foi o último estudo errôneo, onde nós vemos que esse movimento estava pensando como crianças. Então, em 2016, quando chegou essa mensagem, foi particularmente dado pelo primeiro anjo, onde eles pegam num estudo que tem talvez alguma validade. Eu não estou querendo dizer o quanto tem ou não tem de validade, mas eles viram que tinha algo bastante especial em relação ao presidente dos Estados Unidos que foi eleito em 2016. Eles viram que isso foi especial, mas em vez de olhar para essa característica especial, como adultos, profeticamente adultos, eles tiraram de um contexto sem validade a perspectiva desse estudo. E eu sugiro que a gente não consegue nem achar isso no estudo em si. Será que existe alguma coisa especial na presidência de Donald Trump? Sim. E eu creio que o que quer que seja que aconteça no futuro, nós vamos olhar para trás para a sua presidência e ver uma causa e efeito, tal como em 1844, as eleições que estiveram nos Estados Unidos, que foram um ponto de virada. Donald Trump representa, na história de 1844, naquela história de democratas, um candidato que estava servindo os Estados do Sul e que tinha interesses, e esse mesmo presidente naquela época foi o mesmo presidente que ganhou as eleições em 1844. Então, a presidência de Donald Trump tem grande significância e tem sido especial. Então, ele terminou com os Estados Unidos, como você sabe. Mas o problema é que nós tiramos isso fora de validade, fora de contexto, e aplicamos isso de forma como crianças.
É uma coisa a Bíblia dizer que essa é a pessoa que vai mudar a face dos Estados Unidos, mas é outra coisa pegar nesse estudo e dizer que é esse presidente que vai instituir a lei dominical e que não vai haver mais nenhum presidente depois desse aqui, que ele vai rasgar a Constituição, te remover as armas e colocar leis marciais. Então, essas foram as expectativas que nem são encontradas nos versos que levaram até esse estudo. E eles foram levados a esses estudos da mesma forma que eles olharam para Rafa e disseram que ia haver uma guerra quente. É pensar profeticamente como crianças. Então eu vou ser honesta. Eu não conheço esse estudo do último presidente. Eu acho que eu assisti uma apresentação sobre esse estudo. E eu nunca estudei sobre isso. E eu acho que eu também nunca ensinei sobre isso. Então, as pessoas agora estão com expectativas de que seja dado algum tipo de explanação, explicação em relação a um estudo que, na verdade, eu nunca entendi. Mas existem pessoas que estão compartilhando pensamentos nesse movimento que existe alguma validade nesse estudo. E eu não estou surpresa, ou eu não ficaria surpresa se houvesse realmente algo com validade nesse estudo do último presidente, mas esse não é o meu objetivo. O meu problema é o que nós pensávamos, com o que isso iria se parecer, com o que a gente achava que essa ditadura nos Estados Unidos iria se parecer. Porque se esse estudo tiver alguma validade e mostra alguma coisa especial de Donald Trump em relação a esse aspecto, então o estudo não estaria errado. A história millerita seria um segundo testemunho para essa aplicação. Só que o problema é quando nós tiramos fora de validade, fora do contexto, e nós usamos a nossa mentalidade de criança profeticamente, então nós criamos a ideia do que nós achamos que esse presidente deveria fazer. Esse seria o problema. E quando o primeiro anjo lidera esse estudo como sua aplicação favorita, fazendo com que tudo encaixe nesse estudo, esse é o desafio. E eu quero que a gente veja que isso não é algo que a gente fez de repente, mas que é algo que a gente tem feito durante algum tempo. Então, eu acho que algumas pessoas têm sido sacudidas com essa ideia de que existem problemas nesse estudo. E se vocês querem saber, isso realmente não me preocupa nem um pouco. E a razão pela qual isso não me preocupa nem um pouco é porque isso não é novidade, não tem nada de novo. Isso é o mesmo problema que a gente tem lutado contra nesse movimento agora durante 18 meses. Então, é simplesmente um grande assunto. E eu sugiro que o último grande assunto que tinha que ser revisado, a Guerra Civil, a Terceira Guerra Mundial, o fechamento da Porta da Graça e várias outras coisas que a gente teve que mencionar e rever com que elas realmente se parecem. Na última campal da Oceania, a gente falou sobre a lei dominical. O que a gente tem falado sobre isso? É que uma visão profética de criança ou de menino seria olhar para a lei dominical e dizer: esse é o governo dos Estados Unidos sendo mau. E o governo dos Estados Unidos é o presidente. Então, na lei dominical, vocês vão ver realmente um presidente mau fazendo coisas realmente más. Então, esse seria um pensamento profético de criança em relação à lei dominical. Então, nós tivemos que olhar para a lei dominical profeticamente como adultos. E o que isso mudou na nossa mensagem? De alguma forma, algumas pessoas podem dizer que isso complicou, na verdade, mas não necessariamente complicou. Mas faz com que seja uma mensagem muito mais perfeita. Nós vemos 3 ramos dos Estados Unidos: judicial, legislativo e executivo. E Ellen White diz que o dragão fala através de quem? Legislativo e judicial. Ela não menciona o executivo. Então, nós temos estado olhando para a lei dominical profeticamente como adultos. Mas quando fazemos isso, isso não é tão simples. E eu mudaria essa palavra simples para crianças ou infantil. Então, uma criança
disse em 2016, olhou para o Obama, achando que era ele que ia trazer a lei dominical. Então, os democratas foram enfraquecidos, o Obamacare era falso, então o Obama iria trazer a lei dominical em 2014. Mas um adulto olha para isso profeticamente para 2014 e diz o quê? Mitch McConnell, que tinha o poder sobre o legislativo e o judicial, esses dois ramos. Então, quem passaria a lei dominical em 2014? Não o presidente dos Estados Unidos. No ano que vem, existe novamente uma votação para ver em Geórgia, para ver quem vai controlar o Senado. Mas da forma como eu entendo atualmente o balanço no Senado é o seguinte: 50 republicanos e 48 democratas. Então, em janeiro do ano que vem, ainda existem dois assentos a serem ocupados. E se os democratas ganharem esses votos na Geórgia, então vai existir um balanço. Seria um balanço dentro do Senado. E quando isso acontece, o vice-presidente dos Estados Unidos é que dá a sua votação final, que seria a Kamala Harris. Então, a Kamala Harris pode dar uma margem que vai ser voltada para os democratas. Então, não está decidido realmente quem durante os próximos 4 anos vai controlar o Senado. Mas talvez um desses democratas no Senado, em Geórgia, que está tentando chegar até a posição, seria um centralista. E tem votado em aprovação para as últimas coisas que o Donald Trump tem feito nesses últimos anos. Mas um adulto profético vai olhar para essas eleições de 2020 e não vão enxergar uma vitória para o Partido Democrata. Não vão ver uma vitória na contra-revolução. 74 milhões de americanos votaram a favor de Donald Trump. Isso seria 1 em cada 5 pessoas nos Estados Unidos, numa eleição onde nem todo mundo precisa votar. E eu iria sugerir que isso é profeticamente imaturo, olhar para essa eleição e ver mudar a nossa mensagem de alguma forma de quem vai controlar durante os próximos 4 anos e se os republicanos ganharam ou perderam ou não o poder. Então, voltando atrás para a história millerita, eu gostaria de fazer mais um ponto. Então, nós temos a linha de reforma 1798 até 1863, isso dos milleritas. 1850 marca a lei dominical, mas nós já falamos de forma extensiva de como a estrutura dos milleritas é diferente da nossa. Isso significa que eles apenas têm um chamado para a igreja. E se eles têm apenas um chamado para a igreja, quando é o segundo advento para o primeiro grupo? Para nós, isso aqui seria pânio, mas eles não têm um pânio, porque eles não têm levitas. E o segundo advento para o primeiro grupo, na história millerita, seria 1850. Então, nós vimos o primeiro grupo. O que seria aqui para nós? Seria pânio. Então, várias pessoas estão olhando para as eleições do ano 1848 e eu sugiro que eles estão fazendo o seguinte erro. Eles estão dizendo que em 1848 um candidato fraco ganhou, seria um homem bom, e isso iria sugerir que as eleições de Biden, ele faz
fazendo uma concessão de 1848, então ele iria trazer a lei dominical, mas isso em 1850 significa a lei dominical e para nós seria Pânion. O Obama foi presidente antes de Donald Trump e ainda assim ele não instituiu a lei dominical dessa história. Depois temos Donald Trump, o presidente que traz o ponto de virada de 1844. Logo depois nós temos uma pessoa que traz a concessão e isso institui a lei dominical. E por isso que eu tenho tido cuidado em mostrar a história milerita e a nossa, porque a gente vê uma discrepância. E eles são uma história de falha. 1850 é uma falha. Os estados do norte não podem ser forçados a mudar isso. E contém uma estrutura diferente. Então, 1850 para nós representa tanto a lei dominical como o Pânion. E é preciso saber, numa história ômega, qual desses está sendo falado. Biden é o presidente para Pânion. Isso não significa que ele é o presidente da lei dominical. Porque em 1850, no contexto das eleições de 1848, seria Pânion para nós, e não a lei dominical. Faz sentido? Vamos dizer que nós vamos para os levitas no final de 2021, porque Pânion não vai ser no início do ano que vem, não especificando o final do ano de 2021, não marcando uma data para Pânion, mas vamos dizer que nós vamos para os levitas no final de 2021, final de 2022. Então, essa colheita passa durante um período muito rápido e o quanto a gente tem feito. Vamos dizer que nós usamos 3 anos para chegar até os levitas. Vem a lei dominical, nós já estamos olhando para uma nova eleição nos Estados Unidos. E o Biden não vai recorrer a um segundo turno, ele já falou sobre isso. E ainda que ele tentasse recorrer uma segunda vez às eleições, eu não estou falando só profeticamente aqui, mas também lógica, a posição que os democratas vão estar depois de 4 anos dolorosos de fazer nada. O que você acha que vai acontecer durante esses 4 anos? Demorou várias fontes de mídia, demorou vários protestos nas ruas, uma pandemia que tem matado 250 mil americanos e ainda 1 em cada 5 eleitores nos Estados Unidos votaram por Donald Trump. Então, daqui a 4 anos, a gente não vai ver grandes mudanças sobre o governo de Biden. A gente não vai ver um milagre econômico durante 4 anos acontecer durante a presidência de Biden. E esses 4 anos vão ser assustadores. E Donald Trump não é a coisa mais assustadora que poderia acontecer aos Estados Unidos. Eu diria que Ted Cruz seria a pessoa mais assustadora que Donald Trump, porque ele crê na extrema-direita evangélica. Então, vocês poderiam questionar se Donald Trump aceita ou não isso, ou crê ou não nisso. Isso seria uma estrutura bem má desenhada da nossa história alfa, ou qualquer história alfa, e você iria ver que existe uma diferença, não só na falha da concessão de 1850, mas também seria uma falha, se é que eu posso falar de forma imatura, seria o partido ruim da história milerita não tinha o poder em 1850 para enforçar a lei dominical. Não tinha o poder de forçar esse ato do escravo fugitivo. E essa concessão é aplicável na nossa dispensação, mas eu nunca disse que um presidente do Partido Democrata vai passar essa lei dominical. E é por isso que isso é uma das razões que isso é uma falha. Porque esse partido não tinha força suficiente
para enforçar uma lei dominical. Então, quando a gente olha para o Partido Democrata hoje, é importante e é válido vê-los como um partido de concessões, mas pegar nisso e aplicar a lei dominical numa história de falha, isso é problemático. Então, primeiro, o problema é porque é história de falha. Depois, porque 1850 seria 2 marcos para nós, porque seria a lei dominical. Mas porque existe também essa estrutura diferenciada numa história alfa, eles não têm uma colheita para a igreja, então eles não têm um pânio. E quando a gente remove pânio na história milerita, no segundo advento para o primeiro grupo se alinha com 1850. Então, pânio para nós é simbolizado na história milerita pelo mesmo marco da lei dominical. Irmão Curtis, isso faz sentido? Você tem uma história de falha, que significa que o partido ruim não tem suficiente poder para enforçar isso, mas é uma causa direta da guerra civil, porque eles se sentem que... E aí, do outro lado, a gente tem 1850, que representa 2 marcos para nós, pânio e a lei dominical. E onde eu vejo os erros acontecer é que algumas pessoas sentem que Biden é um presidente de concessões da lei dominical. E eu sugiro que isso é tirar 2 problemas de uma história de falha para uma história de sucesso. Primeiro, o tanto de poder que os democratas podem ter, e o segundo seria o presidente em pânio. As eleições de 1844, onde é elegido um presidente fraco para a lei dominical. Então, isso não significa que Biden é o presidente para a lei dominical. Daqui a 4 anos vai haver uma nova eleição nos Estados Unidos. Eu não sei quem vai ganhar, mas nós estamos nos encaminhando para a formalização da lei dominical e nós temos muito que aprender. Mas baseado no tanto de poder que o partido ruim precisaria ter para enforçar uma lei dominical na sua história, baseado em 74 milhões de americanos na nossa história, by every person possible, including some Republicans, to prevent Trump's re-election, que não conseguem prevenir a reeleição de Donald Trump, comparando com essas 250 mil mortes que têm ocorrido nos Estados Unidos. Então, relembrando que os votos ou votar nos Estados Unidos nem é uma coisa obrigatória. Então, daqui a 4 anos, essas eleições vão ser uma coisa interessante. Então, para resumir, quer haja luz nesse estudo do último presidente ou não, talvez até haja, eu não posso voltar atrás e explicar esse estudo sem entender o original, que eu não entendo. Mas o que nós temos certeza já há algum tempo é que nós estamos mudando de pensar profeticamente como crianças para passar a pensar profeticamente como adultos. Então, muitas pessoas que têm saído desse movimento saíram porque elas não conseguiram fazer essa transição, não conseguiram entender a Terceira Guerra Mundial, não conseguiram entender uma guerra civil atual, não conseguiram entender o fechamento da porta da graça, não entenderam o impeachment, não conseguiram entender essa mudança de liderança com aplicações muito mais sofisticadas. Então, desde 2014, existe uma história tentando fazer uma transição. Então, nós vemos alguns erros significantes. Então, na minha perspectiva, eu não vejo por que isso é um grande problema. Não é um caso isolado, um problema isolado. Isso é parte de um problema que já vem ocorrendo e que a gente está tentando lidar desde o final de 2018. Então, eu quero mudar um pouquinho agora. Nós temos
tendência a usar nosso tempo a falar de eventos externos, mas já há algum tempo agora as pessoas têm feito perguntas sobre esse estudo do último presidente. E eu entendo por quê. Eu entendo porque que é algo que incomoda as pessoas, que sacode as pessoas. E tanto desse foco nesses últimos tempos, para muitas pessoas, tem sido eventos externos. Então, eu sabia, quando eu comecei a dar esse estudo, que eu precisaria falar de eventos externos, precisaria falar das eleições nos Estados Unidos. Não temos tanto tempo para estudar como as pessoas acham que nós temos. Não temos assim tanto tempo livre. Numa história onde a organização é profética e o nosso trabalho principal é a liderança. Então, muito desse ano, precisamente desde abril, a semana ela é bastante ocupada com organização, com perguntas privadas e esses assuntos diferentes, e particularmente tendo que lidar com tudo que é a organização nesse movimento. Então, quinta-feira à noite, para mim, é um momento de pânico. É um momento em que eu penso que sábado está chegando, eu não tenho notas, eu não tenho uma ideia formalizada daquilo que eu vou falar. E então começa a virar alguma coisa que é um pânico. Então, a minha família pode testemunhar em relação a esse fato, porque eu acho que eu começo a pedir simpatia. Eu tenho certeza que não sou a única que passa por isso, e muitas pessoas entenderiam esse processo. Então, olhando para as eleições nos Estados Unidos, durante esse período de tempo, uma irmã desse movimento me mandou uma mensagem e falando de outras pessoas nesse movimento que ela tem observado. Eu vou ler uma mensagem que ela me enviou. A moça me pediu ajuda. Recentemente, o pai dela, que ela amava, bateu nela publicamente com um pedaço de couro. E eu vou ser sincera, eu parei de me preocupar com as eleições nos Estados Unidos. Eu não estou nem aí para as eleições nos Estados Unidos. Eu parei de pensar nisso. Então, agora vamos entrar. Eu já fiz essa parte do estudo que a gente fala sobre as eleições nos Estados Unidos. E agora eu quero falar de uma outra coisa. Desde o dia que eu recebi essa mensagem até 2 horas da manhã, na quinta-feira, eu estava nem aí para as eleições nos Estados Unidos. 18 meses depois, lidando com esse assunto de igualdade nesse movimento, eu vou voltar um pouquinho atrás e dar um pouquinho de história. Eu fiz isso na primeira campal da França, fiz isso na primeira apresentação, mas eu quero entrar numa história mais recente. 2017, eu visitei o Arkansas. Eu visitei a Escola dos Profetas lá. Eu já falei sobre isso antes. Eu mencionei isso antes. Porque eu acho que é relevante que o sexismo, ou esse tópico de sexismo, esse problema de falta de igualdade, nacionalismo, racismo, isso tem sido o que motiva a minha vida desde o momento que eu comecei a engatinhar. E eu lembro que isso é uma memória algo bem vívido na minha memória. E quando eu fui para o Arkansas em 2017, era obrigatório ir para a igreja da comunidade lá, que era a Lambert Fellowship. Era obrigatório entrar no ônibus e visitar todos os sábados essa igreja. E eu fiz isso, e me demorou algumas semanas. E seria como para mim seria como pedir a um negro para entrar numa igreja que é segregada. A forma como as mulheres estavam sendo tratadas, o número de mulheres que eram permitidas no púlpito, de que naquele tempo eram 0, não foi algo que me demorou semanas a enxergar. Dias eu consegui enxergar. E eu só tive que pensar, algo aqui é bem doentio e está errado. Então eu entrei no canal de YouTube, eu voltei atrás e não foi difícil enxergar. Então eu comecei essa prática.
E eu entraria no ônibus todos os sábados para ir para a igrejinha dessa comunidade. Eu conheci bastantes pessoas maravilhosas, conheci mulheres fortes que eu admirei naquele tempo e continuo admirando agora, mulheres fortes que não faziam parte do grupinho. E ouvi elas falar durante apenas 15 minutos. E uma das mensagens mais profundas que eu ouvi na Lambert Fellowship foi da irmã Kathy McGraw. E eles deram para ela apenas 15 minutos. Depois a escola sabatina iria começar, não estava vazio de informação profética e era sempre um homem que dava. Então eu saía e eu ia e me sentava no carro. Então, semana após semana, eu fazia isso tanto no sermão como na escola sabatina. E as pessoas começaram a notar, mas não entendiam por quê. E isso tudo porque eu me sentia como uma pessoa negra segregada dentro de uma igreja. Quando eu apresentei no final de 2018, eu apresentei sobre a Segunda Guerra Mundial e a contrafação. E eu estudava esses tópicos dentro do ônibus ou dentro de um carro na comunidade quando eu tinha espaço. E a razão pela qual eu estou mencionando isso não é só por causa da igrejinha da Lambert, mas também por causa das suas campais. Eu estava na cozinha um dia, saí para ouvir a apresentação do ancião Jeff um dia, e eu pensei, bom, eu vou ter alguma dificuldade. Eu me sentei na apresentação. Eu não lembro o contexto daquilo que ele estava falando, mas eu vou citar diretamente o que ele disse. Existem muitas mulheres fortes nesse movimento. Fim. Então eu me retirei. Existe uma mulher forte nesse movimento que eu conheço, pelo menos desde que eu comecei aqui, e essa mulher é a minha mãe. Então eu sabia que quando ele mencionou que existiam muitas mulheres fortes nesse movimento, eu sabia de quem ele se referia. E não se tratava só de uma pessoa, existiam mulheres mais velhas na Lambert Fellowship que ele considerava fortes e que ele não gostava disso. E então isso era como estar numa igreja em segregação. Então, o meu problema é o seguinte, não estou falando para as pessoas mais velhas e nem para as pessoas de meia idade. Não é sobre o ancião Jeff, não é sobre a FFA, não é sobre as pessoas mais velhas lá ou as pessoas de meia idade lá que toleraram ou aceitaram ou tiveram dificuldades com o sexismo, o nacionalismo daquele ambiente. O meu problema é com os jovens desse movimento. E isso não é o Arkansas. Esses jovens que foram para aquela escola ou que foram para essa igreja vieram de todos os cantos desse movimento. Vieram do Brasil, vieram da França, vieram da Romênia, vieram da Alemanha e vieram da Austrália. E muitos outros países para além desse aí. Eles foram para aquela escola, foram para as campais, foram para a comunidade, para a igrejinha. E o que eu não conseguia entender era por que eu estava caminhando no mar de, não pessoas idosas cegas, mas jovens cegos. Eu não entendia por que eu caminhava no mar de jovens cegos de 35, 30, 25, 20, 18 anos, todos esses jovens cegos. E aconteceu que o que eu queria tanto entender, a igualdade, desde a segunda memória que eu tenho, desde que eu me conheço como pessoa, quando eu me juntei a esse movimento e tinha esperança de entender, esse sim virou o ponto da mensagem do clamor da meia-noite. E quando isso virou um ponto, não só na campanha na Alemanha do ano passado, mas lá em 2018, quando eu comecei a ensinar, não precisei ensinar essa mensagem. Eu poderia ter ensinado uma outra pessoa ou um homem e pedir que essa pessoa, esse homem ensinasse, mas eu não fiz isso, porque eu sabia que eu não ia para o FFA ensinar como pessoa, mas que eu ia para ensinar como mulher e isso mudaria algo. Eu não sabia o que, mas sabia que isso mudaria algo. Então, desde o final de 2018 até agora,
O assunto de igualdade foi trago diante do movimento e isso se torna cada vez mais visível, que culminou na Campanha Internacional do ano passado na Alemanha. O ano passado, quando eu comecei a fazer isso, eu me tornei uma pessoa não popular com 50% desse movimento. E talvez eu estava de bem com outros 50% das pessoas nesse movimento. Havia relações pessoais, que era algo que eu gostava e apreciava. Mas eu voltei para essa dispensação e eu enxergo o seguinte problema. Na linha de Cristo, por exemplo, muitos dizem em coro e perguntam, será que os discípulos entendiam a igualdade aqui? Será que eles entendiam a natureza do reino? Não. Eles não entendiam. Nessa dispensação aqui, será que eles entenderam aqui? Não necessariamente. Demorou bastante tempo até elas entenderem a natureza do reino. Assim como demora muito tempo esse movimento entender a igualdade. E o problema que eu tenho é que quando eu achava que caminhava entre um mar de pessoas cegas, há 2 anos atrás, eu imaginaria que hoje, pelo menos, isso mudaria. Mas claramente não mudou, especialmente entre os jovens. As pessoas que apoiaram, que não conseguiram enxergar, que não viram o enraizar desse racismo, nacionalismo que o FFA tinha causado. Esses mesmos jovens hoje, eu imagino que eles pensam o seguinte, que eles acham que entendiam a igualdade aqui atrás, que entendem agora, e a razão pela qual isso é um problema que as pessoas não entendem nessa história é por causa de todos aqueles líderes conservadores, aqueles adultos mais velhos ou aquelas pessoas de meia-idade que ainda não enxergaram isso. Então, os jovens se sentem seguros e acham que está tudo bem com eles, que só as pessoas mais velhas precisam de resolver seus problemas. Eu acho que os jovens acham que todas aquelas pessoas que são homofóbicas que precisam lidar com isso, mas a homofobia tem sido feito bem claro o ponto de onde nós nos colocamos no movimento sobre isso. Então, só precisamos trabalhar os detalhes. E as pessoas que não conseguem lidar com isso, eles já estão fora desse movimento, só que eles ainda não sabem. Esse teste já veio. E agora é apenas detalhes. São os jovens que eram cegos antes e continuam cegos agora. Porque quando eu recebi essa mensagem na quinta-feira à noite, e quando eu olhei para isso até as 2 horas da manhã, a pessoa que me mandou a mensagem é um jovem. E a pessoa que está tentando arrumar uma desculpa em torno dessa mensagem não é uma pessoa idosa, é um jovem. E quando uma pessoa está numa dieta de comidas não saudáveis durante vários anos e não conseguem enxergar o que é comida saudável, e vem alguém e diz, você não pode viver de comida não saudável, você não pode viver de açúcar em McDonald's. Isso é que é uma dieta saudável. Se alguém dissesse isso para você, se alguém me dissesse isso, você acha que eu iria me tornar saudável naquele momento? Não. E eu ainda iria ter bastantes problemas nesse progresso. Isso leva esforço, exercício, luz, sol, ar, nutrição, talvez alguns medicamentos. Talvez você precise de consultar algum médico. Existe um esforço que precisa ser feito nas células do corpo. Isso não acontece só com os mais idosos. Porque alguns, durante a sua vida, conseguiram aprender o que é igualdade, porque foram machucados pelo racismo e o nacionalismo. Então, entendem muito melhor do que os jovens. Mas eu não acho que os jovens se dão conta que eles construíram cada pensamento nas suas memórias e construíram cada célula no seu corpo sobre esse conservadorismo nacionalista, essa mentalidade.
Eu tive dificuldade 2 anos atrás com isso no FFA, quando as pessoas chegaram do Brasil, chegaram da Alemanha, da França, da Romênia. E não em todos os casos. Mas eu vi, por exemplo, já vi a irmã Tamina sendo uma rebelde contra todos esses problemas. Mas a grande maioria dos jovens, eles continuam cegos. Qual é o ponto de falar das eleições nos Estados Unidos? Qual o ponto disso? Porque, francamente, você pode aprender isso através do CNN. Eu não precisaria estar falando sobre essas eleições. Mas a razão pela qual nós falamos sobre isso é porque é um evento externo que nos mostra as mudanças internas que precisam ser feitas. Então, falar sobre as eleições dos Estados Unidos, eu não tinha vontade nenhuma de fazer isso, para ser sincera. Qual seria o ponto? Existe uma mentalidade entre os jovens desse movimento que, enquanto eles aceitarem a ordenação de uma mulher, eles estão bastante felizes agora porque conseguem usar as calças. Muitos até concordam com esses tópicos de homofobia e são a favor disso no movimento e acham que isso é o suficiente, que já aprenderam o suficiente. Então esperam que os seus líderes, que os seus pais ou que as pessoas mais velhas desse movimento agora possam se conscientizar disso, mas eu vejo as falhas entre os jovens desse movimento. Isso mostra vez após vez que o problema é o seguinte: igualdade funciona bem aqui quando você tem conhecimento de criança. Quando eu estou falando, por exemplo, do FFA, ou quando eu estou em Guadalupe, ou Zimbábue, ou na Alemanha, ou no Brasil, e eu estou tentando colocar essa luz sobre o nacionalismo e racismo de o ancião Jeff e da sua visão do mundo. E quando eu fiz isso, eu acho que as pessoas entenderam, ou pelo menos acharam que tinham entendido o assunto de igualdade, que tinham entendido qual era o ponto. Eu acho que eles achavam que entendiam a igualdade, mas fizeram isso como crianças. Mas o problema é que nessa dispensação nós vemos o quão profundo isso ocorre, o quão profundo isso está enraizado. E aceitar apenas calças e ordenação de mulher e não ser homofóbico, isso não é o tipo de reestrutura que as pessoas jovens nesse movimento precisam. Esses mesmos jovens, quando existe algum caso de abuso sexual ou abuso mental, esses mesmos jovens dizem: eu mal posso esperar que seja lidado esse caso de homofobia. Mas do outro lado estão dizendo: esse caso de abuso doméstico, ela merecia, porque ela era uma chata. Por que você vai castigá-lo? Isso não é justo. Você precisa, no mínimo, castigar os dois, porque ela era irritante. Eles vão se divorciar. Ela não entende como lidar com dinheiro. Ela gastou bastante do seu dinheiro. Certo, ele é abusivo, mas funciona para ambos. Não castigue só um. Isso não é liberdade. A gente não gosta disso. Isso não é justo. Então as pessoas vêm e discordam com as decisões que eu e o ancião Parminda temos feito nesse movimento e outras pessoas. E essa mesma cegueira que eu me refiro desde o início. Então, o abusador tem depressão, teve uma infância difícil. Por que você não pode deixar essas coisas no passado? Perdoar e esquecer, dar uma nova oportunidade. Certamente que essa mensagem de igualdade e liberdade não se refere à liderança que iria castigar pessoas, mas eu vou contra isso, porque não é assim. Então, muitos têm tido um pensamento criança, infantil,
em relação à igualdade. E o problema dos jovens é que eles não se dão conta de quão profundos seus pensamentos de desigualdade são. Eu poderia dar exemplo após exemplo. Por exemplo, maquiagem seria fácil de ver, porque as pessoas continuam seguindo com essa ideia de maquiagem. Uma irmã jovem pergunta: será que eu não posso usar um pouquinho de rímel? Qual é o problema com rímel? O meu problema com o rímel não é que a mulher se torna uma tentação para homens, ou que ela se torna uma Jezebel, mas é que a mentalidade disso é sexista, e não é difícil de enxergar isso. Porque o ano passado eu disse para o FFA que uma mulher deveria estar usando calças. E isso teve um confronto com a sua visão geral do mundo, a sua visão machista. E foi claro quando eles disseram: nós precisamos nos retirar, orar sobre isso, meditar sobre isso. Jovens nesse movimento, que o ano passado não sentiram necessidade de meditar sobre nada, o que viram a luz e correram com ela. Esse ano, quando eu digo que existe sexismo em Hollywood, que existe sexismo com rímel, quando existe sexismo em violência doméstica, eles dizem: tudo bem, eu entendo seu ponto, mas eu preciso me retirar e orar sobre, preciso meditar. E é estranho ouvir uma pessoa jovem falar dessa forma, mas eu sei de onde isso está vindo. Isso entra em conflito com a visão conservadora que esses jovens têm. E a verdade não é difícil de enxergar. Quando pedido para dar características com maior validade para as mulheres na sociedade, é dito que a atração física seria a primeira coisa que a sociedade valoriza na mulher. 35% respondeu de que isso para mulheres e 11% seria para homens. 71% dizem que as mulheres sentem bastante pressão de se sentir fisicamente atraída. 79% dizem que sentem pressão de ser pais envolvidos. Então, muito maior para homens. Então, para onde é que está levando esse pensamento de beleza da mulher? Será que o homem olha para o espelho e sente insegurança sobre o comprimento das suas sobrancelhas? Os seus cílios. Então, por que isso é colocado com tanta pressão sobre as mulheres? Se elas são o comprimento das suas pernas, se elas são muito altas, se elas são um pouco mais magras que o normal. De onde isso vem? Não é difícil de ver que isso é sexismo. Nós já falamos muito da segunda onda do feminismo. Existem 3 ondas do movimento feminista: primeiro, segundo e terceiro. E o que se encaixa melhor na nossa profecia seria essa segunda onda do movimento feminista, que era o que chamava as mulheres a tirar esse estereotipo de beleza dos seus países, que deixassem a maquiagem de lado, que deixassem as bijutarias de lado, suas joias, porque as mulheres achavam, ou ainda acham, que se saírem ou se removerem dessas coisas, iriam achar que elas são radicais, então elas não queriam ser identificadas como umas feministas radicais. Então elas usavam e incorporavam no feminismo a maquiagem e as joias. Então elas tinham medo de ser rejeitadas, criticadas e humilhadas ou ignoradas pela sociedade. As mulheres tinham acabado de entrar no mundo de trabalho, então começam a sentir a pressão nesse ambiente sexista, para que ninguém olhe acima delas, para que elas consigam avançar. Então, essa segunda onda feminista chama as mulheres a saírem desse padrão de beleza, sair da maquiagem, sair das joias, mas algumas tiveram medo disso. Elas não queriam ser identificadas como feministas radicais. E não é uma coincidência que é uma segunda onda de feminismo que a profecia nos fala. 1989, a gente viu uma discriminação de gênero também. E nós vemos os atos civis também com as mulheres, onde nós vemos uma discriminação de gênero.
In Em 1978, Mrs. Hoskins se juntou a desses movimentos. E ela trouxe sistemas de computadores para clientes e ela ganhou o contrato com maior lucro que ela trouxe. Então, ela foi considerada como uma das melhores mulheres. Mas em 1982, ela era a única mulher que estava ainda concorrendo. Mas ela acabou por ser rejeitada, mesmo com todo esse sucesso. E isso porque ela tinha pouco a ver com a igualdade no seu trabalho. E alguém disse, então, ou você é muito amada ou você é intimidada. Uma chefe, uma senhora que tinha recomendado ela para ser promovida no seu trabalho, explicou que a hierarquia da companhia achava que ela deveria caminhar de uma forma mais feminina, se vestir de uma forma mais feminina, falar de forma mais feminina, ter o seu cabelo, o seu rosto de forma mais feminina e usar joias. E ela diz, eu me pego pensando o que teria acontecido se eu realmente tivesse me associado com essa empresa nesses últimos anos, tivesse sido sócia dessa empresa nos últimos anos. Isso foi escrito nas suas memórias de 1996. Essa segunda onda de feminismo, isso colocado de uma forma profética, isso lida com esse padrão de beleza que a sociedade ou Hollywood tem com as mulheres. Então, esse padrão de beleza, a maquiagem, as joias, a pressão de perfeição física, isso fez com que a mulher fosse a um nível muito alto para conseguir isso. As expectativas sociais que são colocadas como pressão nas mulheres, isso é muito se vê também na ordenação e na persuasão de querer usar calças nesse movimento. Então as pessoas se pegam nessas coisas e dizem, se nós somos todos a favor da homossexualidade, então eu posso usar o meu rímel. Mas quando existe algum ponto de crise nesse movimento, quando existe um ponto de abuso, a gente consegue ver que essas pessoas demonstram não terem aceito ainda a igualdade, porque essas coisas são proféticas. E a gente deveria conseguir enxergar elas de forma mais lógica e ver isso não só como sexismo, mas também como nacionalismo. Porque existem culturas que enforçam isso na sociedade. Existem 2 países nesse movimento que têm escolas, ou que tiveram escolas que lideraram e que têm sido as escolas com maior foco nesse movimento há algum tempo. Nos Estados Unidos e no Brasil. 2 países que, se você pensar de uma forma conservadora social da extrema-direita, a gente pensa em Trump e Bolsonaro, Estados Unidos e Brasil. A gente poderia comparar e contrastar vez após vez os Estados Unidos com o Brasil. Os 2 países que estão no topo de cirurgias plásticas no mundo são os Estados Unidos e o Brasil. E o problema é, as pessoas também refletem a sua cultura e os seus padrões de beleza. E que particularmente as mulheres estão sobre essa pressão quando elas não conseguem enxergar de onde isso vem. Não é só sexismo, mas também envolve nacionalismo. E isso significaria lutar contra as nossas culturas e não se envolver nisso. E as pessoas, esse padrão de beleza onde as pessoas querem mudar seus cílios, querem esticar seus rostos, querem aperfeiçoar todo esse padrão de beleza, até física, que a sociedade diz que não é atrativo. Os 2 pontos maiores estão no Brasil e nos Estados Unidos. E isso é sexismo e nacionalismo. E frequentemente, quando se trata de raça, isso também se trata de um problema de racismo, que está
anexado com o nacionalismo. As pessoas correm para Hollywood e acham que eles têm igualdade, ou que mostra igualdade. Você pode tentar achar para mim filmes que mostrem igualdade, porque Hollywood não tem isso. Apenas reflete aquilo que a sociedade quer ver, porque eles querem vender filmes. Então, se eles veem que bastante pessoas veem filmes da Harriet Tubman, eles vão fazer vários filmes sobre a Harriet Tubman. Então, se eles veem que um homem mau, conservador, sai por aí matando várias pessoas e tem sucesso com isso, eles vão publicar mais filmes sobre isso. Eu vi uma animação e ela não é americana. E vi isso há um tempo atrás, fizeram em 2010. Eu acho que esse aqui foi em 2016. E era um país estrangeiro. Mas era um filme de cartoon que era de animais para crianças. E tinham animais pequenos. E era uma animação, um filme de animação. E os heróis eram todos cachorrinhos. Mas nesse filme eles colocaram alguém com um estereotipo negro, afro-americano, uma voz e colocaram na voz desse cachorrinho que era de animação a voz de um homem afro-americano tentando mostrar o seu sotaque, como é que ele falava. Então criaram um estereotipo em relação a isso. Eles fizeram dessa voz um cachorro, depois fizeram dele um macaco e fizeram dele a pessoa mais boba nesse filme. E isso era um filme em 2016 que era para crianças. Então Hollywood não é nada melhor. O tanto de homofobia, de racismo e de sexismo que existe até para animação não é algo que esse movimento apenas reconhece. O problema é que eu acho que as pessoas têm é que elas acham que nós tiramos essa mensagem de igualdade do mundo. Nós nunca fizemos isso. Eu não precisei que o mundo me mostrasse ou ensinasse com o que se parece a igualdade. Nós entendemos igualdade e depois nós vemos onde o mundo tem sucesso com isso ou onde falha, mas nós não seguimos esses padrões do mundo. Não seguimos esses padrões quando a gente fala de entretenimento, nem de maquiagem e nem de joias. E não é só sobre esses assuntos. Não é sobre isso que eu fui aqui me mandaram uma mensagem na quinta-feira à noite, mas as duas coisas estão relacionadas. Porque esse mesmo jovem ou esses mesmos jovens são os mesmos tendo essas ideias em casos difíceis. Não seja dura. Ela realmente tem um problema. Quando eu me tornei uma anciã nesse movimento no final do ano passado, eu fui ordenada, eu acho que numa questão de horas. E alguém veio até mim e me disse, você sabe que está havendo esses rumores aqui na Campal, que as pessoas estão dizendo que você está atacando as pessoas que não te chamam de anciã e você está requerendo, forçando as pessoas a te chamar de anciã. Então, desde então, que eu tenho colocado as pessoas nos seus devidos lugares. Porque quando as pessoas dizem ancião Parmindo ou irmã Tess, eu não estou nem aí para o que eles pensam sobre mim. Mas eles têm pessoas acima deles, do lado e abaixo. E sim, eu me importo como eles vão tratar essas mulheres no próprio movimento e nas suas sociedades. E como eles tratam essas mulheres, isso vai provar como eles conseguem ou não aceitar a minha liderança. Então, desde acampar na Alemanha do ano passado, que eu nunca pedi que ninguém me chamasse de anciã. E eu vi algo que eu consigo olhar no futuro. Isso é essencialmente que a extrema-direita faz com as mulheres que estão em liderança. O que eles fazem é falar mal dessas mulheres por trás das costas. E isso se torna como um grão de areia se tornando numa pérola bem feia. Isso que as pessoas vão fazendo é espalhar desinformação até que isso se transforma em uma teoria de conspiração. E essa
teoria de conspiração é desenhada para destruir pessoas. E o problema que eu tenho é que as pessoas nesse movimento jovens, que estavam cegos há 3 anos atrás e que agora acham que eles conseguem enxergar, são aqueles que continuam seguindo a extrema-direita republicana nas suas práticas de como eles tratam as mulheres na liderança. E se eles conseguem ou não trabalhar sobre o comando dessas mulheres, sobre a autoridade delas, a forma como eles enxergam o que é o abuso e a forma como eles respondem a isso de forma apropriada. E com certeza isso se reflete quando se trata de igualdade, Hollywood ou maquiagem. Não é só sobre os jovens entenderem igualdade antes do 9 de novembro e achar que os mais velhos têm que ser arrastados juntamente com eles. Não é isso que está acontecendo. O problema é são os jovens. Foi cegueira há anos atrás e continua sendo cegueira até hoje. E com essa cegueira vem falha de ver o que é causa e efeito. Eu já tive quase 30 anos de ver como a igualdade acontece na sociedade e no adventismo. Desde o dia que eu entrei nesse movimento, que foi na era de Mark Bruce, que era realmente muito sexista, que não conseguia falar comigo e nem ensinar. Mas isso não me parou de me juntar a esse movimento. E eu observei o sexismo nesse movimento. E no final do ano passado, eu comecei a me dar conta. A grande porcentagem de pessoas que correu com a mensagem do ano passado e achou que isso tinha sido desafiador, amaram essa mensagem. Na verdade, eles não entenderam o que eu estava falando. Eu estava falando com um rapaz jovem e ele me disse: eu entendo o que você está dizendo, eu aceito e estou seguindo com essa mensagem. Depois ele fez um ponto. Mas se essas pessoas vivessem corretamente com a Constituição dos Estados Unidos, e eu disse, a Constituição dos Estados Unidos nem é perfeita, nunca foi perfeita, e é um documento, como um americano, ele tomou ofensiva, não pessoal, mas ele se colocou em objeção em relação a isso. Então, a Constituição nunca foi perfeita no início e ela sim foi mal entendida. E tem racismo, tem sexismo, tem nacionalismo, todas essas coisas nessa Constituição. E não é só em palavras, mas é no conceito em si como documento. Então, eu tive uma discussão com essa pessoa em relação à Constituição nos Estados Unidos e nós nunca conseguimos concordar. E eu me recusei a reconhecer que a Constituição nos Estados Unidos tem esse nível de perfeição como documento no todo. E desde então isso se tornou cada vez mais um problema. E eu me dei conta que no tempo eu esperava que isso não separasse ou não interferisse entre nós, mas interferiu. E o problema é que, enquanto a gente vai falando de igualdade, ou as pessoas pensarem que a Constituição foi guiada por Deus e que é um documento perfeito, isso é extremamente nacionalista. Vem do mesmo lugar. Igualdade foi apenas entendida e aceita num nível superficial. E isso só te leva até um certo ponto, porque o que acontece é, basta você ter uma chefe que é mulher e que você não gosta, que você começa a dizer que elas não são legais. Ou você precisa de um caso de abuso na sua frente e você acha que, não, ela mereceu apanhar, porque ele tem depressão, então ela merecia passar por esse abuso. Ele teve uma infância difícil e ela é irritante. Na Oceania, eu tenho reparado nesse sexismo. Nesse movimento, eu tenho reparado na Oceania, nesse sexismo. Eu não estou falando em relação aos mais velhos. Eu estou falando jovens que não conseguem ver causa para efeito. E a forma como eles respondem à liderança de mulheres, e não a minha, mas de outras mulheres, ou de outra mulher. E às vezes as pessoas dizem, você não consegue enxergar, você está muito próxima dessa pessoa, você é família. Ou então, você está muito perto para conseguir enxergar o que realmente está acontecendo. Outros que estão mais longe dizem, você está muito longe para enxergar realmente o que está acontecendo aqui. As pessoas não entendem
e dizem, essa líder, essa mulher, ela realmente não é legal. E essa pessoa realmente é irritante. Então, de qualquer jeito, eu não consigo vencer essas pessoas, quer eu esteja perto ou quer eu esteja longe. E a minha resposta continua a ser a mesma que eu teria em 2017. Eu consigo enxergar. E eu consigo enxergar muito mais do que as pessoas acham que eu consigo. E o problema dessa dispensação com a igualdade não é arrastar as pessoas mais idosas conosco, fazendo elas entender a homofobia. As pessoas que não estão entendendo essa igualdade de uma forma assustadora, o que eu acho que é assustadora, na verdade, são os jovens. Porque eles acham que eles não precisam entender essa igualdade. Eles acham que eles não foram construídos com uma mentalidade de republicanismo. Essa cegueira de há 3 anos atrás ou 2 anos atrás ainda não passou. Esses jovens não precisam sair, orar e meditar sobre isso. Isso foi a resposta do FFA o ano passado. Então eu não sei o que eles querem, que eles querem meditar quando a gente diz que Hollywood é sexista. Eu consigo achar até um artigo que fala disso. Essa semana eu achei um artigo que dizia que a razão pela qual os americanos são tão nacionalistas com as suas forças de polícia e que eles são abusivos em relação ao racismo e sistemáticos nesses processos. E uma das razões para isso foi Hollywood. Então eu não precisei pegar nesses artigos para vos mostrar isso, mas eu sabia que eu precisava disso para mostrar e alcançar algumas pessoas. Então, o ano passado, muitas pessoas saíram desse movimento e saíram porque achavam que aquilo que eu estava apresentando ia contra a visão que eles tinham do mundo, ia contra a visão natural das coisas. Saíram porque não gostavam de ser corrigidos por uma mulher tão jovem, achavam que estavam sendo desrespeitados, que não estavam sendo entendidos e acharam que não havia sexismo quando eu dizia, sim, sexismo. E nós continuamos achando pessoas nessa mesma posição até hoje. E o meu problema é que esses são os que estão falhando. Os que estão falhando mais, na minha perspectiva, e de forma maior, são os jovens. E eu acho que eles não se dão conta do tamanho ou do grau de arrependimento que precisa acontecer. Igualdade não é uma mensagem que apenas está aí para corrigir as pessoas mais velhas. Muitas vezes, as pessoas mais velhas já tiveram essa experiência em relação a racismo ou sexismo, para conseguir, na verdade, entender de forma mais fácil essa mensagem do que muitos jovens. Então, eu realmente não tinha notas para hoje, eu não tinha muito de ideia, porque, para ser sincera, na quinta-feira à noite, eu não sabia qual ia ser o ponto de falar sobre as eleições dos Estados Unidos, quando eu havia falado de igualdade durante 18 meses já. E as eleições dos Estados Unidos não vão te ajudar a entender nada disso. Ou entender tudo isso aqui não vai te ajudar, a menos que a gente consiga olhar internamente, ver o sexismo, o nacionalismo, não só em nós, mas também nos nossos amigos. Porque muitas pessoas saíram ano passado, não porque elas estavam convencidas que esse movimento estava em erro, mas seguiram os seus amigos e seguiram seus familiares. As pessoas vão seguir os seus amigos mais jovens e vão sair desse movimento nessa dispensação. E eles não vão sair porque uma mulher na liderança ela é má, ou porque o gerenciamento do meio não é legal. Eles não vão sair porque nós não sabemos direito sobre a organização, mas eles vão sair porque eles nunca entenderam a igualdade pelas mesmas razões que o FFA saiu. Se você continua a achar que as pessoas estão querendo apontar para você que você está sendo desrespeitada, que você não está sendo bem compreendida, então imaginem como é que o ancião Jeff se sentiu. E eu sei que eu não estou errada, pelo menos não quanto a esse assunto. Nunca estive, nem estou. Eu não comecei a fazer esse trabalho para poder ganhar dinheiro, porque isso nem funciona. Eu não entrei nesse trabalho também para ser popular, porque isso nem aconteceu, porque eu me tornei cada vez menos popular esse ano do que eu era o ano passado. Porque a mensagem, quando compreendida como um adulto, ela atinge muito mais pessoas, e isso não significa só o FFA. Então eu não entrei nisso para ser popular,
Mas é bem doloroso a gente ver amigos sair. Muitas pessoas estão contentes, felizes com essa experiência do cenáculo. Eles estão realmente ansiosos por essa experiência, mas eu não, e eu vou explicar por quê. 2016, Concord externamente. O que é o Concord externo? Concord se parece com o seguinte. Você tem uma mistura, e essa mistura, ela divide. Os dois lados estão em concórdia, mas estão em concórdia um com o outro. Você tem os supremacistas brancos e aqueles que dizem que vidas negras importam. Então, esses brancos supremacistas estão dizendo que estão de acordo ou estão em concórdia com esses vidas negras importam. Não, eles não estão em concórdia um com o outro. Eles estão, cada um em concórdia com os seus grupos distintos. Isso em 2016. Trump não estava em concórdia com a Hillary. Nós temos dois lados distintos. 2020, nós temos Concord. O que nós vemos? George Floyd? Será que temos supremacistas brancos e o Vidas Negras Importam entrando em concórdia? Não. Nós temos dois lados distintos. Supremacia branca e as Vidas Negras Importam. Concórdia, essa união parece uma coisa maravilhosa, mas na verdade isso é algo doloroso, porque a união vem através da separação. Concord 2016, 2020 é uma separação de dois lados. Essa experiência do cenáculo é a mesma coisa. A união vem através da separação. Vem pelo Evangelho eterno, vem através de divisão. Então, eu não estou tão certa de o que as pessoas querem em relação ao cenáculo, por que elas estão tão felizes com essa experiência de chegar ao cenáculo. Seria muito legal pensar na união entre esses dois grupos, mas a separação, ela é dolorosa. Então, é por isso que eu não estou realmente feliz por esse processo de cenáculo. E uma das razões, ou a razão pela qual existe divisão nesse movimento, é porque nessa história, indo para a formalização, nos preparando para fazer o nosso trabalho, a razão pela qual esse movimento vem diminuindo, a razão é porque nós somos 300, é porque existe uma visão entre aqueles que entendem e conseguem ver, e aqueles que não enxergam e estão cegos, aqueles que aceitam a igualdade, ou aqueles que acham que isso conflita com a sua visão do mundo, aqueles que vão permanecer com a verdade, ou aqueles que apenas querem seguir os seus amigos. A igualdade não foi compreendida durante os primeiros 28 anos desse movimento. E tanto daquilo que aconteceu naquele tempo, nós ainda estamos lidando com os efeitos disso hoje. Os efeitos de Oceania ainda hoje. Quando a guerra civil foi aceita, tinha uma mulher na liderança. E isso não foi muito bom para muitas pessoas. Nós estamos lidando com isso no Brasil hoje. Onde, em vez de levar os problemas para a liderança, as pessoas ou as coisas, elas se tornam motivo para falar por trás das costas uns dos outros, e essas coisas vão virando desinformação que se vai desenvolver em teorias de conspiração desenhada para destruir a reputação de mulheres. E me perdoem, mas esse é o comportamento da extrema-direita, e nós não trabalhamos assim. Isso tem acontecido em todo ao redor desse movimento, e isso está causando divisão. E não é divisão num nível pessoal, mas a um nível de igualdade, das pessoas que acham que conseguem enxergar, mas estão cegas. Então, a minha abordagem não vai diretamente para o FFA, que se sentiram ameaçados o ano passado e saíram. Mas o que eu estou abordando aqui, para que os jovens possam acordar, enxerguem o perigo em que eles estão, porque nós temos um grande trabalho, muito trabalho para fazer. Vocês conseguem imaginar o tanto de trabalho que nós temos para fazer quando nós formos para o mundo, não levando só as coisas proféticas externas, mas é muito mais profundo do que isso. Se vocês voltarem para Campal da França, vocês, há umas semanas atrás, foram coisas sendo ensinadas que são realmente profundas, das quais nem eu mais me lembro aquilo que eu estava ensinando. Mas eu sei que tudo
tudo se encaixou da forma que Deus queria que encaixasse, tanto com as eleições nos Estados Unidos, como as reformas funcionam, como os marcos funcionam, como aumentos de conhecimento dessa dispensação, como gênero funciona, estereotipo de gênero, o touro ápice, mas tantas pessoas não estão vendo. Então elas acham agora que essas mulheres na liderança querem castigá-los. Estão tropeçando nisso. Acham que as mulheres querem castigar esses homens abusivos. Elas estão tropeçando agora em pontos de maquiagem e joias. Mas o que eles precisam ver é o sexismo e o nacionalismo que está por baixo de tudo isso. Nós vamos levar uma mensagem profunda para o mundo quando a gente for. E o nosso propósito é estar pronto para isso. E com essa falha de entender essa falta de igualdade, nessa falha nos jovens de entender o seu próprio sexismo e o seu próprio nacionalismo, que tem sido alimentado desde a sua nascença, também vem com isso apatia, que eu nem sei quem vai estar fazendo um trabalho em 2021, quem está pronto em 2021 para sair, quem está realmente querendo sair e fazer esse trabalho, porque os jovens estão se distraindo. O mundo inteiro precisa ser salvo. E eu me sinto como se os números estivessem diminuindo nesse movimento, que nós achávamos que nunca pudesse acontecer. Mas eu não conseguiria estar em pé aqui hoje e dar para alguém uma explicação em relação à presidência nos Estados Unidos. Nós não começamos a falar sobre o que eu gostaria em relação às eleições nos Estados Unidos. Então nós vamos usar essas evidências dos liberais, do Biden, das Nações Unidas, esses liberais sociais da nova ordem mundial que vão trazer a lei dominical. E os levitas vão querer correr com essa mensagem, e nós precisamos dominar isso. De 1798 até hoje, nós conseguimos traçar essas coisas na história dos Estados Unidos. E nós conseguimos provar que nenhum estado profundo, nem o Biden, nem nenhum democrata, nenhumas Nações Unidas vão instituir a lei dominical. Nós precisamos estudar essas coisas, mas a menos que a gente consiga atingir igualdade, a menos que a gente consiga estar todos no mesmo nível, a menos que a gente consiga todos assistir e seguir as apresentações, e eu sei que não está online, eu sei que não está ouvindo, mas como movimento nós precisamos estar no mesmo nível. Porque senão nenhuma dessas coisas vão ajudar essas outras pessoas, nem vão ajudar a nós. Partes na África não tiveram problemas com a igualdade até que a gente foi lá e disse, vocês querem igualdade? Então abandonem o vosso sexismo e larguem o vosso nacionalismo. O ano passado eles nem sabiam que eles eram sexistas ou nacionalistas, porque ninguém tinha dito. E nós então falamos sobre o processo de vender a esposa, ou comprar a esposa antes do casamento, o dote. E isso acontecia com os jovens no movimento, porque grande parte dos jovens estão na África, não com os mais idosos. Essa forma, essa coisa enraizada sobre o dote, isso já vem desde que eles nascem. E vem de uma cultura que é nacionalista e sexista. Mas eu não diria isso só para os jovens na África. Eu digo o mesmo para o Brasil e a cultura no Brasil. Existe o mesmo problema quando se trata de maquiagem e de joias. Existe esse sexismo e nacionalismo. E vocês não podem seguir em frente sem abrir os olhos e enxergar o dano que esse sexismo e esse nacionalismo fez e continua fazendo para as mulheres nesses países, tanto homens e mulheres. Quer seja na África, quer seja no Brasil, quer seja na Romênia, na Alemanha ou em qualquer outro país. Os jovens têm um problema. E nós podemos seguir em frente numa outra aula. Eu não vou estar ensinando até dia 19 de dezembro. Eu sei que muitas pessoas já vão começar a criar teorias de conspiração por causa disso. E eu espero que não haja nenhum problema daqui até lá e que as pessoas comecem... Eu sei que as pessoas vão achar que talvez eu estou com algum problema de saúde ou que eu estou envergonhada pelo Biden ganhar as eleições. Alguma coisa desse tipo vai surgir.
Mas aqueles que têm bom senso vão saber dizer que isso não tem nada a ver, que por uma razão simples, apenas não vai haver palestras até essa data. E a partir dessa data, então, a partir daí, eu gostaria de, então, seguir em frente e falar desses 220 anos que têm sido traçados do protestantismo fundamentalista, que conecta com a escravidão como o movimento nacional da lei dominical, esse movimento constitucional das emendas de Jerry Falwell, desde essa época até hoje. Nós precisamos traçar isso, mas esses eventos externos apenas servem um propósito. E enquanto eu continuar recebendo mensagens internas desse movimento, como eu recebi na quinta-feira, eu não tenho muito desejo de continuar falando de eventos externos e eu peço que vocês me perdoem por isso. Nós precisamos enxergar a nossa responsabilidade individual. Não é minha responsabilidade sozinha de fazer com que essas coisas parem de acontecer, mas é sua também. E a primeira coisa que você pode fazer é abrir os seus olhos. Vamos nos ajoelhar para orar. Querido Pai Celestial, Senhor, esse movimento tem sido bem chicoteado. Temos sofrido muito como movimento, particularmente durante esses 2 últimos anos. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão realmente desanimadas. Mas, Senhor, abre os nossos olhos. Eu oro para que a gente consiga ver ou enxergar como o Senhor, não como a nossa cultura, não como nós fomos criados, não na nossa perspectiva, não com a nossa forma, achando que a lei natural diz 74 milhões de americanos votaram no Trump porque eles acham que essa é a ordem natural das coisas, que essa é uma ordem correta da visão mundial e que o seu comportamento é necessário e aceitável. 74 milhões de pessoas. E hoje, como movimento, existem tantas pessoas ainda com suas próprias ideias da lei natural das coisas, do que é certo e errado na igualdade, e elas continuam erradas. E isso se torna um problema de salvação para eles e para aqueles que são influenciados. Senhor, nós não queremos perder nenhuma alma. Isso se torna inevitável quando as mensagens não são compreendidas. Não é uma escolha que eu possa fazer, mas o Senhor não quer que eles sejam perdidos. Pai, eu peço por um reavivamento nesse movimento, um abrir de olhos nesse movimento, para que as pessoas possam enxergar e possam mudar, e que entendam que não é os pecados dos mais idosos ou os pecados dos seus anciãos, não é os pecados da liderança do seu ministério, mas os seus próprios pecados como jovens, os seus pecados da visão geral do mundo que eles têm, que não precisa de uma pequena sacudidura, mas de uma transformação radical, não só de eventos atuais, mas perspectiva de vários anos. Eu oro por isso, Senhor, porque é necessário. Nós tememos a visão nesse movimento. O Senhor disse que a mensagem do clamor da meia-noite viria separar esposo e esposa, filho de pai. E isso tem sido inevitável. O Senhor prometeu e o Senhor nos disse que isso iria acontecer. E nós vemos isso no movimento. Vemos casamentos sendo desintegrados, vemos famílias sendo rompidas. Tudo por causa da sua mensagem, da sua liderança. Tudo porque nós estamos adorando o Touro Apis, que nos diz aquilo que nós queremos enxergar com que o Senhor se parece, ou com que o seu reino deveria parecer, e nós estamos errados. Senhor, essa história é uma história de sucesso, então esse movimento não vai falhar. Em tantas linhas o Senhor nos diz que nós vamos suceder, mas Senhor, nós não queremos que nenhuma dessas pessoas que não tenham parte, que não façam parte dessa experiência. Então, de qualquer país que venham essas pessoas, qualquer demonstração de sexismo ou nacionalismo, eu oro, Senhor, que eles possam enxergar e que eles acordem.
in time to be Há saved tempo de ser before they're salvos lost to you. antes de que eles se percam. I pray this in Jesus' Eu oro em name. nome de Jesus. Amém.